Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmê. Quero falar hoje sobre um problema que muitas empresas estão tendo. Como ter resultados reais, realmente, com IA. Tem muita gente fazendo diversas coisas, mas como que isso tem afetado realmente o faturamento, a produtividade, a redução de despesa dentro das suas empresas? Bom, meu nome é Edmê, eu sou CEO do Runflow. Eu empreendo há mais de 10 anos, minha primeira empresa foi em 2015, eu fui acelerado no Vale do Silício, morei lá por um tempo. Posteriormente, eu abri minha segunda empresa, que foi a Link API, que era uma plataforma de integração de sistemas. E em 2020, essa empresa foi adquirida por mais de 100 milhões por uma empresa de IA. Então, eu comecei a trabalhar muito forte com IA em 2020. Em 2020, essa empresa fez um IPO, eu fiquei nessa empresa até o IPO. Posteriormente, fiquei um pouco estudando o mercado, estudando muito IA. Criei uma comunidade de C-Level CTO, que é o Tech Changers, mas em 2025 a gente lançou o Runflow. O Runflow é uma plataforma de orquestração de agentes, é um layer de IA dentro de grandes empresas para acelerar a construção e a gestão dos agentes. Tá? Bom, falando um pouco aqui sobre um timeline para vocês. A gente vem falando de IA desde 2022, IA generativa. Com IA generativa desde 2022. Isso parece muito mais tempo, né? Eu acho que a gente fala que o tempo em IA é igual cachorro, parece que um ano é por 7, mas faz só 4 anos que a gente teve o lançamento do ChatGPT. Isso foi em 2022 e teve aquele gráfico que você via em quase todas as palestras que o ChatGPT ele conseguiu 1 milhão de usuários em 5 dias, muito mais rápido que o Slack, que era o benchmark anterior. E aí foi aquele boom de todo mundo começar a usar realmente o ChatGPT. E em 2023 foi aquela criação do pânico. Para onde meus dados estão indo? A minha empresa está colocando todos os dados dentro do ChatGPT, o que estão fazendo com esses dados? O que vai acontecer mesmo com o mercado de trabalho? Vai ser possível criar todas as coisas com IA generativa? E aí, em 2024, a gente teve a desilusão, né? Começou a criar muitas coisas e muitas coisas não funcionarem ou realmente você não ter aquele resultado esperado com IA generativa. E em 2025, o MIT confirmou que só 5% dos projetos de IA realmente geraram resultado para as empresas, tá? Aqui, então, o que as empresas estão procurando hoje? Hoje, as empresas estão atrás de ROI com IA. Então, eu falo com executivos diariamente sobre IA e a pergunta é, ok, eu vou investir isso, mas quanto que isso vai retornar realmente para as minhas empresas? E aí, alguns números que a gente teve em 2026, o MIT fala que 95% dos projetos de IA falham em 6 meses. Segundo a PwC, 56% dos CEOs reportam que não obtiveram nada de sucesso de resultado com IA. E a Deloitte fala que 66% ganharam produtividade, mas só 20% dos projetos realmente tiveram crescimento de receita. Tá? Esses são dados que pautam que a IA está sendo usada dentro das empresas, mas pouco resultado real realmente dentro das nossas empresas. E aí aqui, outros números de 2026. 8,6% das empresas já têm agentes rodando dentro da operação. Em média, uma empresa enterprise tem 23 ferramentas de IA. 23 ferramentas. A gente saiu de usar somente o ChatGPT em 2022 para agora todo mundo está usando mais de 23 ferramentas totalmente desorganizadas. Essas ferramentas, 45%, elas não são homologadas pela área de tecnologia, então as pessoas de negócio estão usando essas ferramentas e não sabem como que está sendo a questão de segurança, compliance, todas essas coisas. E 40% dos apps que as empresas usam têm uma funcionalidade de IA. Então, a gente está, pessoal, saindo de um ChatGPT há 2 anos, 3 anos atrás, para 23 plataformas que a gente está sendo usada constantemente, paralelamente, dentro das empresas. E aqui é um gráfico que mostra aqui são as categorias de softwares de IA que existem já. Então, assim, tem milhares, pessoal. Então, se eu quiser testar coisas, todo dia tem coisa nova. Eu tenho um amigo que
ele é heavy user de IA, e aí ele falou comigo, estava falando com ele há um ano atrás, ele falou assim, Edmê, montei um setup perfeito, estou fazendo várias coisas com o N8N, baixei lá, comprei vários templates, e eu vou agora automatizar minha empresa inteira. Aí beleza, falei com ele, e aí no final desse ano, final do ano passado, eu falei com ele de novo. Ele falou assim, Edmê, ainda bem que eu não coloquei aquilo lá para funcionar. Agora saiu o OpenCloud, eu vou fazer tudo de novo. Então a pessoa está num looping de testar as coisas e não gerar resultado, principalmente essas pessoas que são mais early adopters das empresas. Então a gente tem que tomar cuidado. Cara, o que eu vou fazer com IA que vai gerar resultado realmente para a minha empresa? E aqui, eu acho que essa é uma das coisas que mais tem acontecido nas empresas, que é o pilot purgatório. Todas as empresas estão fazendo diversos pilotos, todas em paralelo e quase nenhuma gerando resultado. E aí, assim, não sei, quantos pilotos tem na sua empresa de IA? Eu acho que reflitam isso e falam quantas realmente vão gerar resultado e quantas que eu tenho que parar. E aqui eu trouxe 3 aprendizados que a gente teve construindo agentes desde 2022. O primeiro é, tão difícil quanto construir um agente é colocar esse agente em produção. Porque pensa, depois de construído, ele vai ter que entrar num processo de negócio. Quando ele entra num processo de negócio, você vai ter que ter uma gestão dele, o que esse agente está fazendo, qual realmente é quanto o humano entra para tomar a decisão, quanto essa inteligência artificial ela não pode tomar. Então, essa construção de um planejamento, depois da construção de como vou implantar esse agente, ela é muito importante. Segundo, existe uma necessidade ainda mais forte de um trabalho em conjunto de tecnologia e negócio. A gente falava, desde uma criação de um app, de um software qualquer, que tecnologia não consegue construir nada sozinho. Tem que existir um trabalho em conjunto entre o time de tecnologia e o time de negócio que vai demandar aquilo. Para agentes, isso é ainda mais latente. Por quê? Quem vai construir aquelas integrações complexas com SAP, Salesforce, ou até mesmo fazer um trabalho de memória mais complexo? É o time de tecnologia. Porém, quem vai construir o melhor prompt, bem provável que seja o time de negócio. Então, precisa ter essa ligação entre time de negócio e tecnologia. E por último, as novas gerações de empresas serão lideradas por builders. Não sei se vocês viram, há 2 dias atrás, a Coinbase, que é uma das maiores fintechs do mundo, elas demitiram 14% do quadro de funcionários. E o CEO colocou 3 fatores. Primeiro, eles vão começar a testar departamentos com uma pessoa só. Segundo, eles querem diminuir o tamanho da hierarquia. Então, achatar realmente de uma pessoa operacional para o C-Level. E a terceira todo líder vai ter que ser mão na massa. Eu estava, final de semana passado, mexendo, eu sou CEO, eu sou engenheiro de formação, mas eu não programo há alguns anos. E final de semana passada, eu estava fazendo algumas coisas no produto, eu identifiquei que poderia, no nosso produto, no Runflow, eu não sou um programador, não desenvolvo código, mas eu falei, cara, precisa colocar um botão aqui. Eu próprio fui lá no Codebase, programei esse botão, subi o PR e só mandei para o meu sócio CTO, falar, cara, eu acho que precisa desse botão. E ele fez isso. Essa capacidade, todo mundo líder já tem, de você fazer realmente coisas operacionais que, antigamente, ia tomar seu tempo e você não ia focar realmente na liderança, na gestão da empresa, e agora você consegue colocar IA para trabalhar contigo e realmente fazer o trabalho de gestão. Esse é um framework da Boston Consulting que fala como realmente eu tenho sucesso com o projeto de IA. E o impacto disso 70% pessoas e processos. Você precisa treinar pessoas, você precisa ter o processo redesenhado antes de você colocar IA dentro do processo. Esse é o mais importante.
Posteriormente, entra a tecnologia. Ah, eu vou usar qual tecnologia, qual orquestrador, qual framework. E 10% é o algoritmo. Qual que é o LLM que eu vou usar? É um ChatGPT? É um Cloud? Isso daqui, está claro que o resultado de não ter sucesso com IA está muito mais voltada em pessoas e processos e não na tecnologia propriamente. A tecnologia a gente já tem. O que falta é os processos bem definidos, eu redesenhar os processos e as pessoas estarem treinadas e capacitadas para implantarem IA dentro das empresas. Então, como que eu tenho realmente ROI nos projetos de IA? Primeiro, vamos escolher 2 a 3 processos dentro das suas empresas que realmente fazem sentido colocar IA. Vamos estudar e tentar redesenhar eles. Posteriormente, quais são as métricas que esse processo tem hoje e qual que eu quero chegar? Ah, eu tenho uma conversão de 10% e eu quero chegar em 20%. Eu tenho um custo de X e eu quero ir para Y. Então, defina métricas de negócio para esse agente. Posteriormente, centralize a governança. É super importante você ter uma plataforma de orquestração de agentes que vai estar tudo integrado e realmente você vai ter visibilidade de gestão, observability, custo desse agente. Combine humanos e agentes. Hoje, a inteligência artificial está altamente capaz de fazer diversas coisas, mas precisa do humano no looping. Vai ter muitos pontos de decisões que a inteligência artificial não vai conseguir tomar sozinha e que você vai precisar de um humano ali para tomar a decisão, para destravar a IA para fazer. E por último, o piloto, ele tem que ter um planejamento para ir para a produção. Então, eu estou fazendo um piloto dentro da minha empresa. O que isso destrava para ir para a produção? Ah, o piloto ele tem que chegar em 5% de assertividade, ou ele tem que conseguir fazer uma coisa específica, para eu ter um planejamento de colocar o piloto em produção. Porque senão você vai ter uma série de pilotos rodando, gastando dinheiro e pouco resultado dentro da sua empresa. E por último, que é muito essa parte de centralização de governança, é você ter realmente um orquestrador, que é o que o Runflow é. Então aqui a gente tem toda a parte de RAG, Vector Database, memória, tudo dentro de uma plataforma para dar facilidade, realmente, você ter velocidade na construção do agente. Eu tenho toda a parte de tools, toda a parte de integração. O agente ele vai ter que conectar com os softwares que já tem na sua empresa. Ele vai ter que falar com os softwares que já tem na sua empresa. Você vai ter sem lock-in dentro dos modelos de inteligência artificial. Ah, eu posso usar o ChatGPT para uma coisa, o Cloud para outra. O agente, ele vai acontecer erro. Então, você tem que ter uma camada de observability para entender se esse agente teve erro e o que ele tem que fazer. E, posteriormente, uma camada de gestão, realmente, para entender como que esse agente está performando em real time dentro do seu negócio. Bom, pessoal, esse aqui é o meu LinkedIn. Eu acho que eu tento gerar conteúdos quase diários lá, então se você tiver qualquer dúvida sobre o Runflow, sobre a apresentação, fique à vontade em me chamar lá. E em 2024 a gente falava sobre o que a IA pode fazer. Hoje, agora, o que a sua empresa está fazendo com IA. Obrigado.